Olá, sou Sandro Miguel, o pescador de memórias. A cartografia do desejo, Beco Quente e as mulheres infames. Adelino Moreira compôs Meu Vício é Você. Nelson Gonçalves cantou Boneca de Trapo, Pedaço da Vida, que vive perdida no mundo a rolar. Farrapo de gente que inconsciente peca só por prazer, vive para pecar. Boneca, eu te quero com todo o pecado, com todos os vícios, com tudo afinal. Eu quero esse corpo que a plebe deseja, embora ela seja prenúncio do mal. Se você passasse pela Rua dos Operários, na altura da esquina com a Rua Antônio João, nos anos de 1950 a 1960, poderia ver grupos de mulheres debruçadas nas janelas, sentadas nos batentes das portas, apreciando um cigarro e ouvindo músicas, inebriadas das intensas noites de alegria e prazeres. Esse espaço era conhecido como Beco Quente, local das mulheres de vida fácil. Essas mulheres eram rotuladas pela sociedade cacerense com apelidos que sugestionavam fantasias e desejos de uma clientela ávida e assídua nos recintos de amores passageiros, como também era forma de rebaixá-las e demarcar as áreas onde a luxúria corria solto. Algumas conquistaram fama, como Catita, Diacuí, Simplícia, que gerenciavam seus negócios com certa influência. Havia as moças Bem Me Quer, Fala Baixo, Flor de Aguapé, Maria Caroço, que era uma morena estonteante que causava rumores de ciúme nas mulheres corretas. Possuía uma pequena verruga atrás da orelha que lhe acrescentava certo charme e beleza. Paçoquinha, uma mulher negra com 1,60 m de altura, era minha tia-avó e cuidava de algumas meninas que foram deixadas de lado por suas famílias após se perderem com seus namorados. Sua figura era impressionante e respeitada, e ela detinha uma boa dose de influência entre pessoas importantes da cidade. Isso lhe permitia levar seus sobrinhos ao cinema, passear pelas lojas e pelo comércio do centro, além de assistir à missa, algo que era incomum naquele período para as mulheres que tinham uma vida infame. O termo vidas infames, elaborado pelo filósofo francês Michel Foucault, refere-se a vidas obscuras, marginalizadas e comuns, que, de repente, ganharam destaque na história, não por feitos heróicos, mas por terem sido alvo do poder, da justiça e da psiquiatria. O historiador Clementino Nogueira de Souza, em seu artigo História e Memória das Figuras Infames na Cidade de Cáceres, destaca que a rota do amor era outra nas décadas de 40 e 50. Cuiabá, Poxoréu, Rosário Oeste, Alto Paraguai, regiões onde a atividade garimpeira era intensa, embora já estivesse em declínio. Entre as décadas de 50 e 1960, o foco do desejo dessas mulheres passou a ser a região de Cáceres, especialmente à medida que a cidade recebia significativos investimentos do Estado e do governo federal, para a construção de rodovias, pontes sobre o Rio Paraguai, projetos de colonização e o desenvolvimento de novas cidades, além do aumento do contingente de reservistas destinados ao 2º Batalhão de Fronteira. No entanto, é fundamental destacar que, antes desse movimento, outras mulheres já ofereciam seus serviços na cidade de maneira discreta e reservada, sobretudo após a instalação definitiva do batalhão em Cáceres em 1939. Nesse período, alguns militares que vinham servir na fronteira, buscando estabilidade, levavam consigo suas esposas, muitas vezes arranjadas, durante as paradas nas cidades de Goiânia, Coxim, Campo Grande e Três Lagoas. A maioria dessas mulheres desatavam um relacionamento fictício tão logo chegavam e se lançavam à rotina de suas vontades. Em outros casos, se davam ao luxo de oferecer os serviços de prazeres em suas próprias casas, com a ativa participação das mariposas do Beco Quente, que reunia graduados, oficiais e gente graúda da cidade uma vez no mês, com o consentimento do suposto marido.
No Beco Quente, elas passaram a ocupar as calçadas e ruas no período noturno, vindo a causar constrangimento às casas de família e discussões quentes na Câmara Municipal, na missa de domingo e no editorial dos jornais. À noite, mocinhas e senhoras não podem mais sair à Rua dos Operários, Antônio João e Praça Duque no centro, pois aquele trecho está sendo frequentado por mulheres da vida, existindo lá casas de prostituição. Verdadeira algazarra é feita por essas mulheres até altas horas da noite. Esperamos providências da polícia, fechando aqueles antros de perdição. Aquilo não pode continuar por mais tempo. Como resposta à sociedade para instituir a ordem, o delegado Dr. Enio Maldonado envia ofício informando ao juiz de direito que, por 2 vezes, advertir as meretrizes, cujos nomes constam da petição, de não perturbarem a tranquilidade pública. Não sendo atendida esta regional, visando a tranquilidade pública, exigiu que as mesmas, após as 22 horas, deveriam munir-se da competente documentação de identidade, e se encontradas sem tal documentação, seriam recolhidas à cadeia pública. E conclui o ofício informando que recomendou às meretrizes que após as 22 horas, todas deveriam encontrar-se em suas respectivas residências, evitando assim as badernas, gritarias, palavrões de baixo calão, os tiroteios e desacato às autoridades. De maneira gradual, as casas de diversão passaram a operar com as portas fechadas e começaram a se deslocar do centro urbano para as áreas periféricas da rodovia, próximas ao estádio Luiz Geraldo da Silva e na rua Padre Cassimiro. Por volta da década de 70, algumas dessas casas também começaram a aparecer no espaço existente no final da rua Costa Marques, onde atualmente ocorre a feira, um local que rapidamente recebeu o apelido de Espera-Tapa, proposto por um colunista do Correio Cacerense. Entretanto, essas transformações resultaram em perdas para aqueles que dependiam das rendas dos imóveis no Beco Quente e para o comércio nas proximidades. Assim, foram analisadas soluções na gestão municipal, em reuniões reservadas, com o objetivo de não prejudicar as proprietárias de algumas casas que haviam realizado investimentos em reformas e expansão dos espaços destinados aos jogos de cartas, apostas e outras formas de entretenimento voltado exclusivamente ao público masculino cacerense. No registro do arquivo público do município e na memória dos mais antigos, podemos exumar certos documentos e narrativas que contribuem para reconstruir um capítulo negligenciado da história da cidade. Falando nisso, pesquei uma ocorrência nas rodas de conversa com o saudoso sargento Bom Despacho, ocorrido com o cabo Valdemar, carioca da gema e paraquedista. Apaixonou-se pela mariposa chamada Teresa de Tal, que havia parado na dele e que frequentava a casa da esposa do soldado Bezerra. O pessoal dizia: Valdemar, essa Teresa é canoa furada, uma hora você afunda, rapaz. Quando estava de serviço na patrulha, passou no Beco Quente e não viu Teresa. Uma desafeta dela deu a dica e lá foi Valdemar para o endereço indicado. Bezerra, da porta da casa, viu a viatura e gritou: Teresa, Valdemar tá aqui, corre, menina. Teresa do quarto falou: não esquenta a moringa, o comandante dele tá aqui. Valdemar, vendo a gandola estrelada, prestou continência, deu meia volta, rompeu marcha e falou: comandante é comandante. Bezerra, por sua vez, tinha o hábito de fornecer a senha para os graduados quando organizava festas em sua casa, que eram exclusivas para convidados. Passava o dia nos alpendres do quartel e pelas ruas da cidade cantando um partido alto assim: tem galinha na panela, vai lá em casa e prova ela. Minha mulher é cozinheira e é bamba no tempero. Quem não foi convidado se alimenta só com cheiro. Ei! Ao elaborar este relato, suprimi diversos depoimentos verídicos que tratam do silêncio agonizante de mulheres sem rosto nem identidade. Omiti igualmente inúmeras figuras infames que nos territórios dessa existência morreram vivas e ainda circulam por aí, remando suas vidas.